módulo 14, multiplicação e divisão com potências de 10, tá bom? Então, vamos lá. O que eu quero falar com vocês sobre isso aqui? Eu quero falar o que eu já venho falando desde números racionais e que eu acabei de falar no último módulo também. Quando eu tenho um número que eu divido ele por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, é sempre um e um monte de zeros. Então, o que eu falei? Eu vou repetir o número e só vou andar com a vírgula, tá? Eu vou começar falando para vocês da multiplicação, ó. Multiplicação. Quando você tem um número multiplicado, tá? Vamos lá, vamos começar aqui por 1. Deixa eu ver a luz aqui, porque não tá ajudando, calma aí. Tá, vamos lá. Quando eu tenho a multiplicação de um número, que ele é da base 10, tá? Da base decimal, a gente vai perceber que o número vai se repetir e eu vou acrescentar apenas a quantidade de zeros ou andar com a vírgula para frente, tá? Eu estou mostrando primeiro com o número inteiro. Professora, eu já vi isso com a professora do 4º e do 5º ano. Sim, obviamente, eu imagino que a maioria já tenha visto, mas eu vou falar novamente. Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2. Eu tenho zero aqui para colocar? Não. 2 vezes 10. Se você fizer a conta aqui no cantinho, ó, ou 2 vezes 10, ou 10 vezes 2, tanto faz. É 10 vezes 2, né? Vai ficar mais bonitinho. Faz na calculadora. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Deu 20. Não é a mesma coisa que eu pegar, eu repetir o número e acrescentar a quantidade de zero? Se vocês pegarem a calculadora e fizerem 2 vezes 100, vai dar 200. O que é 200? Eu repetir o número e eu acrescentar a quantidade de zeros. Quanto que vai dar isso aqui? Eu repito o número e acrescento a quantidade de zeros, tá bom? Então, na multiplicação de um número inteiro por qualquer um número dessa base decimal, eu vou repetir o número e acrescentar a quantidade de zeros, tá bom? Professor, e quando for um número decimal? Ó, 2,1 vezes 10, tá? Vamos lá. O número 10 tem um zero. Então, toda vez que eu multiplico, a minha vírgula anda para frente. Quando eu divido, a minha vírgula vai andar para trás. Me perdoem, para mim isso é para trás e isso aqui é para frente, tá? Então, ó, na multiplicação, a vírgula vai andar nesse sentido, ok? Sempre na multiplicação. Vocês podem até escrever assim, ó. Na multiplicação, por números da base decimal, que é a base 10, tá? Aqui, ó, base 10. A vírgula andará no sentido. Aí vocês coloquem a seta para lá, tá? Ela vai andar para direita, tá bom? Por isso que a gente coloca essa seta para lá. Aí vocês podem botar exemplo. Aí escrevam esses exemplos aqui que eu vou colocar, ó. Se você tem um zero só, ela só vai andar uma casa. Se você tem 2 zeros, ela vai andar 2 casas. Se você tem 3 zeros, ela vai andar 3 casas, tá? Então, prestem atenção, a gente vai usar como base 2,1 e vai multiplicar por diversos. Como ele tem um zero só, essa vírgula vai andar para a direita uma casa só. Então, essa vírgula vai sair daqui e vai vir para frente do 1, virando o número 21. Professora, se eu quiser fazer a conta no canto, eu posso? Pode, gente. Só que isso daqui é uma forma de ser muito mais rápido e prático, tá? Então, agora olha aqui o que a gente vai ver. 2,1 vezes 100.
Ih, professora, mas olha só. Eu vou botar já aqui o 2 e 1, tá? A vírgula tá aqui. Ela vai andar quantas casas? Ela tem 2 zeros. Se ela tá aqui, ela vai andar uma casa, 2 casas. Tem uma casa que vai ficar vazia. O que que eu faço? Eu coloco 0 nela, tá bom? Se a casa vai ficar vazia, eu completo com zeros. Gente, isso daqui é a mesma coisa que eu falei na aula de números racionais para vocês, tá? É a mesma coisa. Eu estou apenas repetindo. Então, ó, se eu tenho 2,1 vezes 1.000, eu vou repetir aqui o 2 e o 1. Aí eu vou ver aonde a vírgula tá. A vírgula tá aqui. São 3 zeros, então ela vai ter que andar 3 casas. Então, ó, uma casa. Vocês podem fazer isso com um lápis. Deixa eu pegar um lápis. Pronto, ó. A vírgula tá aqui, né? Então, você vai andar 3 casas, porque são 3 zeros. Uma casa, 2 casas, 3 casas. Ó, quantas ficaram vazias? Então, eu vou colocar 0 nelas. E aí, depois eu apago isso aqui, tá? Professora, e se fosse 2.000? Aí você tem um número 2, você vai ter que fazer uma conta, tá? Eu só faço isso quando é número da base decimal, base 10, porque aqui eu tenho 1. Na hora de eu fazer essa multiplicação, um número que eu multiplico por 1 vai dar o próprio número, só vai mudar por causa dos zeros, que é o que a gente está fazendo aqui, tá? Então, eu já mostrei isso aqui para vocês. Outra coisa que eu quero lembrar é quando você fala de potência. Lembra da potenciação? Que é um número elevado a zero? Qual número? Quanto que é 10 elevado a zero? Né? 1? Quanto que é 10 elevado a 1? 10. Quanto que é 10 elevado a 2? Aí, você vai pegar 10 elevado a 2 não é 100? Então, como é que a gente vai escrever? A gente está aqui trabalhando com decimal, base 10. Começando sempre do 1 e vai acrescentando 0 de acordo com a potência. Ó, aqui eu tenho 1. Se a potência é 0, eu não tenho número para colocar aqui, não tenho 0. Aqui eu tenho 1, porque é o número 10. Qual é o expoente aqui? 1, então eu vou colocar 1, 0. Aqui, ó, 10 elevado ao quadrado, eu coloco 1. Qual é o expoente aqui? 2, então eu acrescento 2 zeros. 10 elevado ao cubo, eu coloco 1. Qual é o expoente? 3, então eu acrescento 3 zeros, tá? Se for 10 elevado à quarta, como aqui é 10, eu coloco 1 e acrescento a quantidade de zeros de acordo com o expoente. Se vocês fizerem a conta, ó, 10 elevado à quarta potência, né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Deixa eu carregar, porque eu tenho que usar a calculadora do outro celular. Aqui, ó. Vamos lá. Ó, 10 vezes 10. 10, eita, vezes 10. Dá 100. Já foram 2 números 10, tá? Vezes 10 dá 1.000. Vezes 10, ó, vai dar quanto? 10.000. Então, você tem o número 1 e 4 zeros. É a mesma coisa que está aqui, tá? Então, isso daqui vocês precisam saber, ter em mente, beleza? Agora, a gente vai falar sobre a divisão, que eu já comentei com vocês. A divisão de um número com zeros dividido pela base decimal, você pode cortar 0 com 0, porque quando você está dividindo, sua vírgula vai andar para a esquerda, tá? Ou então você só anda a vírgula para lá e para a esquerda e você vai ver o que vai acontecer. Então vamos lá. Eu vou dar o exemplo aqui, ó. 20 dividido por 1, 20 dividido por 10, 20 dividido por 100, 20 dividido por 1.000. Quanto que é 20 dividido por 1? Não precisa nem fazer conta, né, gente? 20 dividido por 1 nada mais é do que o próprio 20.
20 dividido por 10. Eu não já falei que eu posso cortar 0 com 0? Quando eu tô numa condivisão? Quanto que dá isso aqui? 2 dividido por 1, 2. Agora aqui, ó. 20 dividido por 100. Primeiro você corta. Aí você vai ter o número 2 dividido por 10, certo? Sendo que o que eu falei da divisão? A divisão agora, como na multiplicação eu ando a vírgula para a direita, na divisão eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Então, ó, 2 dividido por 10, eu coloco 2 aqui. Quando o número não tem vírgula, significa que ela sempre está aqui na frente. Se eu tenho um 0, ele vai andar uma casa. Andou, a vírgula vai ficar aqui. Existe o número vírgula 2? Não, para isso eu coloco o 0, tá? Toda vez que eu parar com a vírgula aqui e não tiver nada atrás, eu sempre tenho que completar com um 0. Agora aqui, ó, 20 dividido por 1000. Vou cortar 0 com 0 para facilitar a minha conta e vai sobrar 2 dividido por 100. Então, vamos colocar o 2 aqui. Eu tenho 2 zeros, vai andar 2 casas para a esquerda. Então, a minha vírgula tá aqui, ó, paradinha. Eu vou andar uma casa, 2 casas, e aí eu acrescento a vírgula. Kelly, mas olha só, agora eu tenho vírgula, espaço 2. Eu não já falei que quando eu tenho casa vazia eu coloco 0, e aqui eu sou obrigado a colocar, porque eu não posso ter o número vírgula 02. É sempre 0, vírgula, alguma coisa, tá? Então, vocês já sabem como vai colocar vai completar as casas vazias. Quando multiplica, a vírgula anda para a direita. Quando divide, a vírgula anda para a esquerda. E quando eu parei aqui na divisão, eu completo as casas com 0. E aqui eu também sou obrigada a colocar um 0. Professora, já pensou se fosse 0, 0, vírgula? Para que eu tenho um monte de 0 antes da vírgula, gente? Antes da vírgula eu só posso ter um 0 só. Depois da vírgula eu posso ter 1 milhão, não tem problema. Mas antes dela, apenas 1. Então, onde parou a vírgula, eu coloco um zerinho aqui e depois completo com os zeros das casas vazias, tá bom? Agora a gente vai fazer alguns exercícios.